graça e paz. Vamos continuar lendo a primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4, dos versos 1 ao 8, tá bom? Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém? Então, amada igreja, Jesus, quando ele nos ensinou a orar, numa parte da oração ele diz: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então eu pergunto, qual é a vontade de Deus, né? Nessa porção da carta que acabamos de ler, nós vemos que devemos viver para agradar a Deus. Eu creio que podemos classificar este ensino como vontade de Deus para as nossas vidas. E novamente eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Nos versos 3 a 5, nós entendemos que a vontade de Deus é que sejamos santificados e abstenhamos da imoralidade sexual e desejos desenfreados, e que cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, não está se falando de rejeitar o pecador ou de julgar e condenar o próximo, pois todos nós somos pecadores, mas sim de rejeitar e resistir ao pecado, que seria, adultério, pornografia, fornicação, sensualidade exagerada, homossexualidade, prostituição, a gula, que nós, a gente não fala muito da gula, dinheiro, fama, o ter ao invés de ser, o ser maior ao invés de ser melhor, Então, todas essas coisas, nós precisamos resistir e lutar contra. Mas como sermos santos num tempo tão difícil, em que se prega liberdade de escolha, quando na verdade se chama libertinagem? Nós sabemos que somente a verdade nos liberta, Então, nesta pandemia, muitos estão indo na onda do já que eu posso morrer cedo, já que não se tem controle desta doença, eu vou aproveitar a vida, Vamos aproveitar a vida, E ontem o pastor Fernando, ele pregou, uma palavra maravilhosa, sobre o que Jesus disse: cuidado com os excessos, não sobrecarreguem o coração de vocês de libertinagem, E libertinagem é toda a conduta de pessoa que se entrega imoderadamente aos prazeres da carne. Então, nesse tempo, às vezes ficam muitos, como o pastor falou, preocupado com sinais, se é o tempo, se Jesus está voltando ou não, O que nós precisamos ficar ligados é em fazer a vontade de Deus sempre. E então seria isso, a gente buscar em Deus isso, estarmos prontos, A hora, se for a vinda de Jesus, nós estamos prontos, Se for para passar na tribulação, nós estamos prontos. Então, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nós reconhecemos, que somos pecadores, nós confessamos nossos pecados, Jesus entrou em nossas vidas e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Então nós fomos perdoados, purificados, reconciliados, regenerados, adotados como filhos do Pai Celestial. E a vontade do Pai é essa, que sejamos santificados na verdade. E Jesus é a verdade, é o caminho e a verdadeira vida. Que nós não venhamos prejudicar e nem nos aproveitar de ninguém.
porque o Senhor castigará todas as práticas, e não só por isto, mas também porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Desculpa. Quando rejeitamos a santidade, nós não estamos rejeitando o homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito. Que sempre que acordarmos, nós possamos refletir quanto ao nosso comportamento e ações e nos arrepender dos nossos erros, né? Nos encher com a palavra de Deus e nos embriagar com o Espírito Santo, pois somente assim nós venceremos os nossos desejos desenfreados e controlaremos nosso próprio corpo. Então, que possamos crescer nisso cada vez mais. Não precisamos ficar pensando em que tempo estamos, né? Se é o fim ou se é o começo do fim, né? Como o pastor Fernando falou. Mas sim pensando que um dia Jesus vai voltar, e ele vai voltar como um ladrão, né? Não vai avisar. Então, que nós possamos estar preparados, que nós possamos estar prontos, que possamos crescer. É um processo, não se aperta um botão e vira santo, é um crescimento. Possamos crescer cada vez mais em santidade. Santidade ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.